Você está gritando. Nas redes sociais, no trânsito, nas discussões da vida, você reage, explode, se defende, tenta provar seu valor a qualquer custo, mas por dentro só sente cansaço. No fundo você sabe, essa guerra constante está drenando sua paz, e ainda assim continua preso nesse ciclo. Reagir, se justificar, se desgastar. Só que existe um outro caminho. Um caminho que homens como Nelson Mandela escolheram. Um homem que foi humilhado, preso, silenciado por décadas. E mesmo assim, venceu. Mas venceu sem gritar. Enquanto o mundo esperava que ele reagisse com ódio, ele respondeu com silêncio, com presença, com propósito. Porque ele entendeu algo que muita gente ainda não entendeu. Quem domina o silêncio, domina a si mesmo. E quem domina a si mesmo não precisa provar mais nada. Esse vídeo não é sobre Mandela. É sobre você, sobre como encontrar força no autocontrole, paz no caos e propósito no silêncio. Porque, enquanto você reage, ele silenciava. E talvez, agora, seja sua vez de aprender a vencer sem gritar. Vivemos numa era em que a discussão virou esporte e a gritaria se transformou em forma de argumento. É como se cada rede social fosse um ringue invisível, onde todos estão armados até os dentes com suas opiniões, prontos para atacar o próximo comentário como se valesse um troféu. E o mais curioso, ninguém realmente escuta. As pessoas falam umas por cima das outras, não para compreender, mas para vencer. Essa sede de estar certo, de ter a última palavra, de lacrar em público, está nos afastando cada vez mais do que realmente importa. A conexão humana. Porque, no fundo, gritar não muda corações. Gritar só ecoa o próprio ego. Enquanto isso, figuras como Nelson Mandela, que tinham todos os motivos do mundo para reagir com raiva, escolhiam um caminho completamente oposto. Mandela passou 27 anos preso injustamente. 27 anos. Você consegue imaginar isso? Perder juventude, liberdade, família, tudo, e ainda assim sair com o coração aberto para construir a paz. Não é que ele não sentisse dor, é que ele escolheu o silêncio como estratégia. O silêncio não de quem se omite, mas de quem entende que barulho não resolve guerra. Mandela sabia que o ódio grita, mas o amor transforma, que a raiva impulsiona, mas a escuta constrói. E é por isso que ele não apenas sobreviveu, ele venceu. O que estamos fazendo hoje é o oposto. Reagimos a tudo. Discutimos por política, religião, futebol, estilo de vida. Amizades são desfeitas por causa de uma opinião mal colocada. Famílias param de se falar porque alguém compartilhou algo polêmico no status do WhatsApp. E no meio desse caos emocional, esquecemos o essencial: o respeito, o silêncio, a sabedoria de entender que nem tudo precisa de resposta. Que às vezes o verdadeiro poder está justamente em não reagir. A história de Mandela é um lembrete poderoso. Você não precisa vencer todas as discussões. Às vezes, você vence quando escolhe a paz. Você vence quando se cala para ouvir. Quando você escolhe construir em vez de dividir. Talvez o que mais falta hoje não sejam argumentos, mas sabedoria. E a sabedoria não grita, ela escuta, ela observa, ela age com consciência e não com impulso. Antes de continuar, confere uma coisa. Você já está inscrito no canal? Se ainda não, aproveita agora. Isso ajuda demais o nosso conteúdo a alcançar mais pessoas e te garante acesso aos próximos vídeos que vão mexer com sua mente e com seu coração. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Agora sim, vamos. Continuar, enquanto muitos hoje acreditam que a vitória vem de quem grita mais alto, Nelson Mandela provou que a verdadeira força está no silêncio consciente. O silêncio de Mandela não era omissão. Era estratégia, era escudo, era espada, era a escolha de não permitir que a raiva ditasse seus passos.
Em tempos em que somos condicionados a reagir instantaneamente, como se nossa relevância dependesse da nossa capacidade de rebater tudo que nos fere, Mandela nos ensinava que o autocontrole é uma forma superior de sabedoria. Ele passou 27 anos preso, privado de sua liberdade, humilhado, isolado. Mas não saiu da prisão clamando vingança. Saiu falando em perdão, em reconciliação, em construção de pontes. E isso, por si só, desmonta qualquer argumento de que reagir com ódio é sinal de força. Hoje, nas redes sociais, um simples comentário pode virar motivo de briga. Nas rodas de conversa, opiniões divergentes se tornam muros. Estamos em uma era onde todo mundo quer vencer discussões, mas ninguém quer vencer a si mesmo. Mandela vencia a si mesmo todos os dias. Seu silêncio não era submissão, era domínio próprio. Ele sabia que cada palavra sua carregava o poder de unir ou destruir. Por isso falava pouco, mas quando falava, o mundo escutava. E isso é o que mais falta nos líderes e influenciadores de hoje. Sabedoria para falar só quando necessário e coragem para silenciar quando o ego grita. É nesse contraste que precisamos refletir. Será que estamos lutando pelas causas certas? Ou será que estamos apenas alimentando disputas para provar que temos razão? Mandela lutava por um povo, por uma nação, por um futuro. Enquanto isso, muitos de nós brigamos por orgulho, pela última palavra, por curtidas. Mandela nos mostrou que a paz é construída com renúncia e que calar pode ser mais revolucionário do que gritar. A profundidade do silêncio dele ecoava mais alto do que qualquer discurso inflamado. Era nesse vazio de barulho que ele preenchia corações, que ele curava feridas, que ele transformava inimigos em aliados. E talvez seja justamente isso que precisamos resgatar: a coragem de não reagir, a sabedoria de esperar e a grandeza de escolher a paz. E você já precisou se calar quando tudo dentro de você queria explodir? Conta nos comentários como foi essa experiência. Em um mundo onde levantar a voz parece ser a única maneira de ser ouvido, a serenidade se tornou uma raridade. A lógica moderna nos ensina que precisamos reagir rápido, rebater ofensas, defender ideias com unhas e dentes, lutar por cada vírgula como se fosse nossa identidade em jogo. Mas Mandela fazia exatamente o oposto. Em vez de gritar para ser ouvido, ele escolhia calar para ser escutado. E isso não era covardia, era estratégia, era domínio emocional. Era inteligência em estado puro. Ele entendia que há momentos em que o silêncio fala mais alto que qualquer palavra. Quando você não reage com a mesma moeda, você não dá continuidade à guerra. Você a interrompe. Você muda a frequência da conversa. E sem perceber, você ganha o controle. Mandela compreendia que o verdadeiro poder está em não se abalar. Quando alguém tenta te provocar, te atacar, te ferir com palavras, o que essa pessoa realmente quer é te tirar do eixo. E o maior golpe que você pode dar de volta é justamente manter sua paz. A serenidade é uma força que confunde os impulsivos, porque o mundo espera grito, reação, fúria. Mas quando você responde com tranquilidade, o outro se vê diante de um espelho. Ele enxerga o próprio descontrole refletido na sua calma, e esse desconforto transforma. É por isso que tanta gente saía diferente depois de um encontro com Mandela. Ele não se impunha pela agressividade, mas pelo equilíbrio. Ele não precisava ser violento. Sua paz era mais poderosa que qualquer grito. A serenidade de Mandela não era a ausência de emoção, e sim domínio dela. Ele sentia raiva, dor, injustiça, mas não permitia que esses sentimentos guiassem suas decisões. Ele os acolhia em silêncio, respirava fundo e agia com clareza. E talvez seja isso que esteja faltando em você hoje: a coragem de ficar em silêncio quando o mundo te empurra para o barulho, a sabedoria de não reagir na mesma frequência da ofensa, a força de pausar, respirar, escolher sua resposta ou nem responder,
Porque às vezes o silêncio é a resposta mais ensurdecedora de todas. Ele desarma, confunde, quebra o ciclo. E Mandela sabia disso muito antes das redes sociais existirem. E você? Já sentiu na pele o poder do silêncio? Já venceu alguma situação simplesmente por não reagir? Conta aqui nos comentários a sua experiência. Vamos fortalecer essa comunidade de quem escolhe a paz com consciência. As redes sociais gritam, as pessoas discutem, cancelam, explodem, tudo em nome de uma suposta justiça emocional. Mas Mandela escolheu o oposto. Mesmo quando o mundo esperava dele um grito de guerra, ele ofereceu silêncio. Um silêncio que não era fuga, era estratégia. Enquanto a maioria reage por impulso, Mandela refletia antes de qualquer palavra. Ele entendia que quem domina o silêncio, domina o próprio destino. E talvez o que mais falte hoje não seja a voz, mas a coragem de escutar. E falando em coragem, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, respira fundo, pausa por um segundo e confere se você está inscrito. Isso é o que mantém essa mensagem viva e nos permite continuar essa jornada juntos. Mandela sabia que o silêncio não era passividade, era presença. E essa presença, quando firme, é mais poderosa do que 1000 argumentos jogados aos ventos das redes sociais. Você já percebeu como hoje todos querem ter razão o tempo todo? As discussões não são mais para construir, mas para vencer. E nessa disputa, ninguém escuta ninguém, ninguém aprende, ninguém cresce. O silêncio de Mandela, por outro lado, era uma forma de resistência. Ele não precisava responder a cada provocação. Ele não precisava se explicar para quem não estava pronto para entender. E aí está o segredo. Nem tudo merece resposta. Algumas provocações só existem para roubar sua paz. E quando você responde, você entrega exatamente isso. Silenciar, muitas vezes, é uma forma de proteger sua energia, de escolher suas batalhas, de lembrar que você não precisa provar nada para ninguém. Mandela passou 27 anos preso. Ele foi humilhado, ignorado, tratado como nada. Mas quando saiu, não gritou, não atacou, não devolveu com ódio o que recebeu. Ele propôs diálogo, ele ofereceu escuta, ele deu o exemplo. E isso não o tornou fraco, o tornou imortal. Enquanto muitos se afundam na necessidade de serem ouvidos, Mandela se ergueu pelo poder de escutar. Por isso, quero te convidar a olhar para a sua própria vida. Onde você tem reagido demais? Em quais momentos você poderia silenciar? Não por medo, mas por sabedoria. Deixe nos comentários qual situação você viveu em que o silêncio foi mais poderoso do que qualquer palavra. Vamos refletir juntos. Ele não precisou subir o tom. Mandela nunca foi o homem mais forte da cela, nem o mais alto, nem o mais bem tratado, mas foi o que mais resistiu calado. Enquanto o mundo lá fora explodia em conflitos e dentro da prisão ele via o tempo escorrendo, Mandela usava seu silêncio como ferramenta de lapidação. Era como se cada minuto de injustiça fosse uma gota esculpindo sua paciência, não um grito anunciando revolta. Porque ele sabia, o verdadeiro poder não está em quem fala mais alto, mas em quem fala por último, e com propósito. Enquanto seus opressores usavam a força para dominar, ele usava a espera para transformar. Não reagia por impulso, não se movia por raiva, esperava, observava e só então agia. Essa é a diferença entre quem quer vencer agora e quem está disposto a vencer de verdade. Quantas vezes você já perdeu porque não soube esperar? Quantas portas se fecharam porque você quis empurrá-las, ao invés de construir a chave certa? E antes da gente seguir, faz o seguinte: aproveita para deixar um comentário aqui embaixo com a frase "silêncio também é resposta". Vamos continuar. Houve um dia em que Mandela foi proibido de enterrar o próprio filho. Você consegue imaginar? Seu filho morreu enquanto ele apodrecia numa cela e o governo se negou a deixá-lo sair para o funeral.
Essa dor, meu amigo, quebra qualquer um por dentro. Mas ele não quebrou. Engoliu o choro, recolheu os pedaços do coração e continuou. Mandela entendeu ali que a dor também pode ser combustível, que a vida não vai nos poupar só porque a gente já sofreu demais. Não existe cota de sofrimento. Não existe trégua só porque você está cansado. O mundo não para você respirar, mas você pode escolher como vai atravessar isso, se gritando e quebrando tudo ou se reconstruindo em silêncio. É nesse momento que muita gente desiste, quando a vida parece não fazer sentido, quando tudo é perda, quando não há a quem recorrer. Mas ele não desistiu, porque já tinha entendido que a liberdade que mais importa não é a do corpo, é a da mente. Enquanto você perde o controle por pequenas coisas, tem gente enfrentando tragédias em silêncio, com dignidade, sem se vitimizar. Agora comenta aqui, você já passou por alguma dor que quase te destruiu, mas te fez mais forte? Quero muito ler seu relato. Mandela não precisava erguer a voz para ser ouvido. Enquanto o mundo se perdia em discursos inflamados, em disputas de egos e em batalhas pelo último argumento, ele mergulhava na escuta. Mas não uma escuta passiva, era uma escuta estratégica. Ele observava, esperava, estudava os comportamentos de seus opressores, os medos de quem o encarcerava, os padrões daqueles que dominavam. Enquanto muitos tentavam vencer pela força, Mandela vencia pelo entendimento silencioso da alma humana. Essa habilidade de escutar, e não apenas reagir, o tornava mais poderoso que qualquer discurso. Porque quem ouve, compreende. E quem compreende, lidera. O silêncio, muitas vezes, não é ausência de resposta. É a construção da resposta perfeita, no momento certo. E aqui entra um ponto profundo. Quando foi a última vez que você ouviu mais do que falou? Quando parou para entender o que o outro precisava, antes de defender o que você queria? Enquanto todo mundo briga por atenção, os verdadeiros líderes se conectam com a dor do outro. E isso, paradoxalmente, os faz ser ouvidos mais alto do que qualquer grito. Esse silêncio maduro não é fraqueza, é força refinada. Mandela sabia disso. Por isso, enquanto ele mantinha o olhar calmo e as palavras guardadas, ele estava mapeando tudo. Estratégia não se constrói na impulsividade, não se transforma um país ou uma vida pela reatividade. Então reflita, será que você está falando demais e ouvindo de menos? Será que a sua tentativa de vencer está te afastando do que realmente importa? Às vezes, o maior erro é tentar ser compreendido antes de compreender. O mundo não muda pela sua urgência, mas pela sua profundidade. E a profundidade só chega quando o barulho dá espaço para o silêncio falar. Silencie, escute, e no silêncio, prepare sua virada. E me conta nos comentários em que área da sua vida você precisa ouvir mais e reagir menos. Quero saber. Enquanto o mundo moderno ensina a levantar a voz, impor opinião e vencer no grito, Nelson Mandela caminhava na contramão. Em muitos momentos de sua vida, ele teve a chance de revidar, de se vingar, de esmagar aqueles que o prenderam, humilharam e o mantiveram afastado da própria família por quase 3 décadas. Mas o que poucos sabem é que quando finalmente teve poder nas mãos, ele escolheu algo raro. Ouvir. Ouvir quem discordava dele. Ouvir quem o temia. Ouvir até mesmo quem havia contribuído para sua prisão. Isso não era submissão, era estratégia, inteligência emocional e, acima de tudo, sabedoria. Enquanto muitos associam o ato de ouvir ao silêncio dos fracos, Mandela provou que escutar é uma das maiores formas de liderança. Durante as negociações para o fim do apartheid, Mandela se sentou com generais, políticos e figuras do regime que institucionalizou o racismo. E ele não apenas falou, ele ouviu. Em vez de apontar dedos e gritar por justiça imediata, ele ouviu os medos, as inseguranças e os argumentos de quem representava a antiga ordem.
Ele entendeu que, se queria mudar o sistema, precisava incluir até os que se opunham a ele. Essa habilidade de ouvir com empatia, sem abrir mão dos princípios, desarmava seus opositores mais do que qualquer discurso inflamado. Mandela compreendia que a escuta verdadeira é uma ponte, e pontes conectam até os extremos mais distantes. Hoje, poucos escutam, todos querem ser ouvidos. Mas quem escuta com presença e intenção profunda transforma. Mandela não perdeu tempo alimentando vaidades. Ele sabia que, em ambientes de conflito, quem cala para ouvir ganha vantagem. A verdadeira liderança não precisa gritar. Ela conquista pelo entendimento. A pergunta que fica é: você está ouvindo para compreender ou apenas esperando a sua vez de falar? Comenta aqui. Você já experimentou escutar alguém que pensa completamente diferente de você? O que aprendeu com isso? Em um país dilacerado por décadas de segregação racial, Mandela entendeu que, mais do que discursos inflamados, o povo precisava de alguém que representasse esperança viva. Não uma esperança barulhenta, que explode em palavras e desaparece nos atos, mas uma esperança discreta, firme e constante. Mandela, mesmo diante das câmeras do mundo, raramente erguia a voz. Ele não precisava. A sua presença, sua postura, sua forma de caminhar e olhar já comunicavam tudo. Ele era a representação silenciosa de milhões. Um homem negro, vindo do interior, preso por suas ideias, e que voltou para se tornar presidente sem rancor. Seu silêncio era político, era simbólico, era poderoso. Enquanto muitos buscavam fama, manchetes e palcos, Mandela escolheu a dignidade da simplicidade. E é aí que muitos se confundem. Acham que liderança é performar, que é necessário gritar, se exaltar, chamar atenção para ser respeitado. Mandela provou o contrário. Em sua posse, ao invés de se vingar, ele chamou para o evento figuras que representavam o antigo regime. Ele incluiu, abraçou e representou. Era o líder que simbolizava todos, inclusive os que não o queriam ali. Essa representatividade silenciosa tem um impacto que ecoa até hoje. Porque quando alguém se sente representado em silêncio, ele sente pertencimento sem ser forçado. E isso transforma uma nação. Em tempos de redes sociais, onde todos querem um palco, talvez o maior gesto revolucionário seja representar com ações, e fazer isso sem gritar, sem se exibir, mas com a força do exemplo. Mandela fez isso. E você, tem representado aquilo que acredita ou tem apenas falado sobre isso? Me diz aqui nos comentários, qual foi a última vez que você viu alguém representar algo com ações e não com palavras? O que isso gerou em você? Paz parece um conceito frágil. Na superfície, ela é associada à passividade, à ausência de conflito, ao deixar para lá. Mas Mandela ensinou ao mundo que paz também é rebeldia. Sim, rebeldia. Em um mundo acostumado ao revide, ao ódio disfarçado de justiça, ao grito que tenta silenciar o outro, manter-se em paz é uma afronta, porque exige controle, exige visão, exige coragem. Mandela entendia que para mudar um sistema construído sobre o ódio, seria necessário quebrar o ciclo. E isso só seria possível com um tipo de paz que não se cala, mas age, que não foge do conflito, mas o transforma, que não se esconde, mas enfrenta de forma inteligente. E próprio Mandela disse, a coragem não é a ausência do medo, mas a capacidade de vencê-lo. E foi exatamente essa coragem que o levou a lutar por reconciliação em vez de vingança. A paz que ele escolheu era ativa, era consciente, e isso causava espanto. Era rebelde justamente por não seguir o esperado. O esperado seria guerra, represália, exclusão, mas ele propôs diálogo, inclusão e perdão. Isso desconcertava, desarmava e curava. A paz que Mandela propôs não era um vamos esquecer o que passou, mas um vamos lembrar e escolher não repetir.
Num tempo em que reagir é quase automático, escolher a paz é revolucionar. Em sua vida, Mandela mostrou que ser pacífico não é ser passivo, é ser audacioso. E você, qual tipo de paz tem construído? Compartilhe aqui nos comentários. Você acredita que paz pode ser um ato de rebeldia hoje em dia? Por quê?